tratar de uma wallet que tem mais de 13 mil bitcoins sob custódia por aprovação de ETF de Ether Spot. Vocês imaginem que isso aqui é tempestade perfeita para o mercado, para o preço dos ativos do nosso mercado irem embora. Mas quando um cara como esse compra Bitcoin, a gente fica com uma pulguinha atrás da orelha, tentando entender o que pode estar acontecendo. Um outro dado interessante é a respeito dessa carteira aqui. Ó. Essa carteira possui exatamente 12.422 bitcoins. Então é uma carteira que em dólares possui aproximadamente pouco mais de 480 milhões de dólares. Essa carteira ela vem acumulando Bitcoin aos poucos, já faz algum tempo. Algumas reportagens sugerem que essa carteira poderia pertencer a um investidor institucional que poderia estar se preparando para uma aprovação de ETF. Vejam que essa carteira vem comprando desde 31 de outubro de 2023, comprando aos poucos. E agora, no dia 1º de dezembro de 2023, mais conhecido como hoje, esses caras compraram mais... eles compraram aqui mais 352 bitcoins, ou seja, eles tinham 12.070 bitcoins já. Na verdade, eles fizeram duas compras. Eles vêm comprando todos os dias, dia 1º do 12, dia 30 do 11, dia 29 do 11, dia 28 do 11, dia 27. Eles vêm comprando, essa carteira vem comprando desde o dia 31 de outubro, quase que diariamente, fazendo um DCA quase que diário, aqui um dollar cost average. Como vocês podem ver, só no dia de ontem, eles compraram mais 352 bitcoins, o equivalente a 481. Na verdade, o equivalente a 352 bitcoins, o equivalente a 13 milhões de dólares. Agora totalizando um balanço em dólares de mais de 480 milhões de dólares. Então vejam que essa carteira ela vem comprando, e em cada compra dela a gente tem o profit dela aqui, ou seja, vem comprando não faz muito tempo e está ganhando já um dinheiro razoável. Alguns investigadores do mundo cripto sugerem que isso aqui pode ser o investidor institucional se preparando para aprovação de ETF de Bitcoin, investidor europeu, tá? Eu não sei se é europeu ou americano, institucional europeu ou americano, mas se preparando para iminente aprovação de ETF de Bitcoin Spot. Então, como vocês podem ver, esses caras aqui estão acumulando e no dia de hoje fizeram mais uma compra de 352. Ontem eles fizeram duas compras ontem. Uma de 461 bitcoins, equivalente a 17 milhões de dólares, e uma de 339 bitcoins, equivalente a 12 milhões de dólares. Então só ontem esses caras compraram 17 mais 12, 27, 29, praticamente 30 milhões de dólares só no dia de ontem, e mais 13 milhões de dólares só no dia de hoje. Esses caras vêm fazendo DCA quase que diariamente, tá? Então mais uma carteira acumulando BTC. Outra coisa que eu queria mostrar aqui para vocês é esse endereço de ordens aqui. O Genidata, para quem não conhece, é um site de data. E eu venho traqueando essa wallet aqui para traquear os ordinals que essa wallet está comprando, por se tratar de uma wallet que tem mais de 13 mil bitcoins sob custódia, o equivalente a mais de 520 milhões de dólares. Então é muita grana. E aí eu tenho traqueado essa carteira. E aí eu tentei olhar hoje o que esses caras estavam transacionando de Bitcoin. Essa carteira, uma curiosidade, todo esse saldo aqui, tanto de ordinals quanto de BTC, elas estavam em outro endereço. De tempos em tempos, o proprietário dessa carteira movimenta esses Bitcoins de uma carteira para outra. Eu acho que para as pessoas não ficarem tentando traquear, tentando ficar seguindo os movimentos deles, tá? Eu acho, e aí é só um achismo, de que trata-se de um proprietário oriental, né? Quando você vem aqui em domínios, né? Em nomes de domínios, de inscriptions, os caras fizeram a inscrição de alguns domínios. Eu acho que isso aqui é japonês, não tenho certeza, mas eles fizeram algumas inscriptions em japonês. Quando a gente olha também os ordinals deles, eu não vou conseguir mostrar aqui os ordinals, eu teria que jogar isso lá para o Magic Kingdom, pegar essa carteira e jogar lá para o Magic Kingdom, mas tem algumas temáticas orientais, e essa carteira
tem uma coleção de Bitcoin Punks e são todos trades femininos. Esses trades aqui são trades femininos, tá? Então, se eu fosse chutar, o proprietário dessa carteira aqui é japonês e é uma mulher, né? Não poderia ser um institucional japonês, um institucional oriental, seja lá de onde for, se posicionando também. Ó, Bitmigos aqui, ó, ele tem alguns ordinals interessantes aqui, tá? Então, tem o Ward Rain aqui também, ó, que a gente vem falando já há algum tempo. Esse cara tem um Ward Rain também, ou essa mulher, não sei. Tem o Ward Rain também. Os trades dos Bitcoin Punks serem trades femininos me fazem acreditar que pode ser uma mulher oriental, né? Como mais uma vez vocês podem ver aqui nos domínios, tem alguns nomes de domínios orientais aqui. E aí, quando tu pega esse endereço de carteira aqui, tu joga no explorador de Bitcoin, né? Tu vê que que essa pessoa tem mais de 13 mil Bitcoins de balanço, como mostra aqui. E aí tu percebe, ó, que foi feito o envio de 13 mil Bitcoins, que eu falei para vocês que é essa movimentação de carteira para carteira. Imagino eu que para despistar quem está traqueando o movimento dessa carteira, ó, 13 mil Bitcoins enviados 6 dias atrás e 5 horas. Mas outros Bitcoins foram enviados também, valores menores, ó, de 5 dias para cá, ó, 30 Bitcoins, 54 Bitcoins, 99 Bitcoins e 32 Bitcoins. Então aqui a gente percebe que essa carteira também vem, além de estar transacionando os Bitcoins principais de um lado para o outro, também está acumulando Bitcoin, tá? Outro dado interessante é isso aqui, ó. Isso aqui nos mostra que a quantidade, a linha preta significa o preço do Bitcoin em dólar e a linha azul significa a reserva de Bitcoins em corretoras. Como vocês podem ver, a quantidade de Bitcoins em corretoras segue caindo. Ó. Quando a gente dá um zoom aqui, ó, num período menor, a gente percebe, ó, que a quantidade de Bitcoins em corretoras segue em queda. A gente até teve um aumento aqui alguns dias atrás, do dia 18 até o dia 27, mas já voltou a cair. E quando a gente pega um período um pouco mais estendido, a gente percebe que a gente tem uma saída de Bitcoin de corretora. Então, se você tem uma saída de Bitcoin de corretora, teoricamente você tem uma diminuição na pressão vendedora, porque tem menos Bitcoin em corretora para ser colocado à venda. Temos também o James Seyfarth falando aqui que a Fidelity entrou na corrida para aprovação de ETF de Ether à vista, junto com outros pedidos. E a Fidelity teria se reunido com a SEC no dia de ontem, a portas fechadas, para entender a correta maneira de aplicar ETF de Ether Spot. Não estamos mais falando aqui de Bitcoin, estamos falando de Ether Spot. E aí o James fala aqui que essa é somente mais uma etapa do processo e que os prazos para aprovação desses ETFs serão definidos nas próximas semanas. Muita gente apostando que os ETFs de Bitcoin Spot serão aprovados durante o mês de janeiro de 2024, então no próximo mês, né? Já estamos em dezembro, então no próximo mês. E a gente percebe uma corrida já por aprovação de ETF de Ether Spot. Vocês imaginem que isso aqui é tempestade perfeita para o mercado, para o preço dos ativos do nosso mercado irem embora. Então, mais uma notícia que me deixa razoavelmente otimista. E aí, por fim, só para a gente passar aqui pela minha análise de ciclo, que eu já compartilhei algumas vezes com as pessoas que me acompanham aqui no canal, eu desenhei no começo do segundo semestre a minha expectativa de que o segundo semestre fosse muito parecido com 2019. Isso não aconteceu, né? Eu esperava uma porrada no começo do segundo semestre e depois uma correção forte na metade dele, assim como foi em 2019. Tivemos uma porrada, depois uma correção, ele subiu um pouquinho antes, depois ele teve uma correção razoável, ele saiu de 3 para 14, depois teve uma correção aqui para 6, e aí aqui a gente poderia desconsiderar, porque isso aqui é o Corona, né? E o Corona Crash eu acho que deve ser desconsiderado. Quando eu percebi que isso não ia acontecer, eu comecei a vislumbrar um cenário mais parecido com 15 e 16, nessa linha verde aqui, que foi desse jeito aqui, ó. 15 e 16 o mercado foi subindo aos poucos, topos e fundos ascendentes, foi subindo aos poucos. E aí, quando a gente teve essa porrada aqui, ó,
em outubro, né, que o Bitcoin saiu aí de 26 para 34, saiu finalmente desse range aqui, ó, desse range aqui. Quando ele saiu finalmente desse range aqui, depois de 200 não, tudo isso, 500 dias, não, aqui é queda, não é esse range não, aqui, desculpa, isso aqui é muito tempo. Esse range aqui, ó, quando ele entra nesse range aqui, ó, são aproximadamente 230 dias. Quando ele sai para cima, e aí eu desenho essa linha laranja, que seria algo diferente de 19 e de 15 e 16, poderia ser um movimento híbrido, né? Uma porrada um pouco atrasada, ou seja, um pouco diferente de como foi em 19, depois uma correção natural, porque nada sobe para sempre, para aí a gente ter mais uma porradinha um pouco antes do halving, e aí durante o halving do Bitcoin, que acontecerá entre maio e abril do ano que vem, a gente tem uma lateralização ou uma correçãozinha, como aconteceu em ciclos anteriores, a gente pode perceber aqui, a gente percebe aqui também, ó, lateralização e subida, lateralização, um pouco de correção e subida, aqui a mesma coisa, lateralização e subida. Isso poderia acontecer aqui então a gente teria talvez uma ida aqui até os 40, 42 mil dólares, para depois a gente corrigir aí para algo próximo dos 32 mil dólares, para voltar a subir, lateralizar enquanto o halving, depois a gente tem aquele movimento exponencial que costuma acontecer, que é mais acentuado depois do halving, né? Então quando a gente olha os ciclos anteriores, já mostrei isso algumas vezes, a gente tem um movimento muito bom do fundo até o halving, mas o movimento mais exponencial acontece depois. Ó, aconteceu daqui para cá, aconteceu aqui também, é um movimento bem bom do fundo até o halving, mas depois ele tem um movimento maior pós-halving. Aqui eu não vejo por que ser diferente, eu espero absolutamente a mesma coisa.